Olá a todos. Muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Uma boa quinta-feira para todos, uma boa tarde. Hoje é dia 22 de maio de 2025. Bom, hoje o que me impulsionou, né, o que me motivou a fazer esse vídeo aqui foi o comentário desse inscrito aqui, tá? Ele comentou no vídeo que eu fiz ontem, tá? Lembrando que esse rapaz aqui, esse inscrito, ele já comentou em vários vídeos e os comentários dele são um pouco repetitivos. Por quê? Porque ele sempre tenta enviesar esse ponto de vista aqui, ó. Ele sempre indica para mim ir lá olhar o canal Consciência Empírica. Vou falar já já sobre esse canal, que é um canal terraplanista, né? Aí nos comentários ele sempre leva o raciocínio dele para esse lado, né? Ele sempre tenta me convencer a olhar esse canal e porque ele diz, né, ele alega que há vídeos ali que provam a Terra plana, né, vídeos de balão estratosférico a 35 quilômetros, a 40 quilômetros de altitude, provando então que a Terra seja plana. O vídeo que eu fiz ontem não tem nada a ver com Terra plana ou formato da Terra, tá? O título do vídeo que eu fiz ontem foi o vídeo que ele comentou: "Você não é o dono da verdade, saiba por quê". Aí no vídeo eu falo um pouco sobre a posição do ser humano no universo, que a gente vive numa Terra que está localizada em um sistema solar, e esse sistema solar está dentro de uma Via Láctea, e essa Via Láctea está viajando, está perto de superaglomerados locais. Tudo isso está localizado no universo, ou seja, o universo ele em tese agrupa tudo isso, né? Ele reúne tudo isso, galáxias, planetas, sistemas solares, enfim. Aí aparentemente ele não gostou de eu ter falado isso e foi lá e comentou isso daqui, ó. Então ele disse o seguinte: acorda, cara, tu tá sendo enganado por uma agência de cinema que recebe via imposto 390 milhões de reais por dia há 80 anos só para divulgar CGI e imagem feita com lente curva. Você não é idiota, é? Veja imagens a 40 quilômetros que comprovam a Terra plana, canal Consciência Empírica. Além desse comentário, ele tem vários outros comentários em outros vídeos meus que eu falava sobre Terra plana, né? Refutando, em tese, alguns pontos equivocados. Aí eu coloquei aqui um outro comentário respondendo ele. Bom, escrevi aqui um comentário respondendo ele, tá? O cara, pelo visto, é um defensor ferrenho da Terra plana e ele sempre tenta me convencer, ele sempre indica pra mim assistir o vídeo do canal Consciência Empírica, né? Bom, vamos lá. Eu nem vou ler aqui o meu comentário em si, mas você pode pausar o vídeo aí e ler se quiser. Eu quero partir para a parte mais objetiva do vídeo. Fui lá, respondi ele aqui e ele colocou um outro comentário respondendo. Bom, então vocês viram aí, o cara falou que eu tô sendo enganado por uma agência que ganha bilhões, fatura bilhões só para divulgar imagens olho de peixe e CGI, né? Aí fui, respondi a ele, falei que os vídeos, né, da altura que está sendo gravado, não é possível você ainda visualizar a curvatura com nitidez. Aí ele foi responder isso aqui, ó. Então comunique à NASA, pois a mesma diz que a 10 quilômetros já dá para ver a curva, mas no canal que indico, né, que é o Consciência Empírica, tem filmagem de foguete a 285 quilômetros e nada de curva. Aí ele fala assim: não fique ignorando, vai. E me explica por que a linha do horizonte se mantém no nível do observador se a Terra é uma bola. Excelente pergunta, e é essa pergunta que eu quero responder nesse vídeo. Então o vídeo é todo centrado nesse comentário, tá? E a dúvida central do vídeo, a questão a ser respondida vai ser essa: se a Terra é uma esfera, por que a linha do horizonte se mantém sempre no mesmo nível do observador? Esse argumento que ele está usando é o mesmo argumento que eu usava e que a maioria dos terraplanistas usam para justificar uma Terra plana, tá? Eles dizem: se os balões estratosféricos sempre capturam uma imagem de um horizonte nivelado, e a maioria das imagens que mostram um horizonte curvo em tese são filmadas daquele jeito ali porque estão usando uma fisheye, então a Terra esférica é uma ilusão e a Terra plana é a verdade absoluta. Portanto, estamos com a verdade e toda a NASA e toda a comunidade científica está mentindo. Bom, pelo menos é o ponto de vista que o terraplanista tenta enviesar, tá entendendo? Ou seja, sempre tem que ter aquela soberba, né? Aquele ar de arrogância por parte de um terraplanista, tá entendendo? Eu falo porque eu também já fui assim, tá? Bom, então o canal que ele me indicou é esse daqui, tá? Eu assisti os vídeos que ele indicou para mim poder ter noção do que uma noção aprofundada do que ele estava tentando dizer. Eu entendi e por isso
decidi fazer esse vídeo aqui porque eu quero responder essa questão aí. Então tá aqui, ó, Consciência Empírica, um canal com 120 inscritos. Aí ele diz aqui, ó, em breve explicação experimental do eclipse lunar na Terra plana. Uau! Aguardem, o cara diz aqui. Ok, vamos aguardar então para ver qual vai ser a explicação aqui do amigo. Ah, e lembrando, vou fazer uma indicação pro canal Consciência Empírica. Irmão, tenta escrever um artigo científico, tá? Você vai fazer uma explicação, né? Fornecer uma explicação experimental do eclipse. Aproveita, escreve um artigo científico, vai nos centros e nos institutos de pesquisa científica e pede para os caras, tenta publicar, né? Para ver se a sua ideia, se a sua teoria vai ser aí, como é que eu posso dizer, aceita ou não, né? Pelo menos ela vai ser revisada. E se ela se demonstrar que não faz sentido com a realidade, né, na revisão por pares, basta um cientista discordar da sua ideia que a sua ideia já fica válida. Então, faça essa proposta aí pro amigo. Bom, então tá aqui, ó, tem uns vídeos dele aqui, ó. Eu decidi tirar um print. Ó, balão estratosférico a 40 km de altitude, zero curvatura, ou seja, esse vídeo que ele está se referindo. Tem um outro vídeo aqui também, ó, balão a 37 km de altitude, parte 2. Então nesses vídeos aqui a gente vê uma espécie de imagem, aparentemente de um balão que chega aqui na estratosfera, né, e portanto por chegar aqui na estratosfera mostra aqui uma imagem, né, do horizonte planificado, né, mostra um horizonte que você olhando assim, caramba, realmente parece visualmente, né, intuitivamente parece que a Terra seja plana. Mas eu vou mostrar para vocês que isso é um equívoco, tá? O terraplanismo ele é um equívoco por causa disso, porque ele considera várias coisas. Mas tá aqui, são os vídeos que o rapaz indicou. Bom, então tá aqui, ó, tem outros vídeos aqui também que eu tava analisando, tirei print para mostrar para vocês. Tá aqui, ó, não existe curvatura, a Terra é plana. E um outro vídeo aqui, ó, evidências da Terra plana, balão a 35 km de altitude, sem curvatura, tudo do canal Consciência Empírica. Como eu falei, um canal terraplanista, né, deu para notar aí. E nesses vídeos de balão estratosférico sempre mostra um horizonte plano com uma ausência de curvatura, ou seja, não é possível observar curvatura. E tem pessoas que dizem, presumem que antes, né, de uma altitude bem mais baixa do que 35 já é possível ver a curvatura. Vocês vão ver que ambos, né, tanto um lado quanto o outro estão equivocados. Para mim, tanto a pessoa que diz que a 10 km é possível ver curvatura, essa pessoa está equivocada, porque a Terra ela não é pequena assim, a Terra não é do tamanho de uma laranja para você poder ver a curvatura assim a 10 km. Tanto essa pessoa está equivocada, quanto o terraplanista também achando que esse tipo de vídeo aqui prova que a Terra seja plana. Ou seja, tanto um lado quanto o outro para mim estão equivocados, tá? Porque nem de uma altitude nem de outra é possível ver a curvatura da Terra, porque a Terra ela é muito grande. A Terra ela possui 40 mil quilômetros de circunferência, galera. Tá entendendo? Bom, vamos lá, para vocês entenderem melhor. O que acontece? Um conhecimento básico e simples de como funciona a atmosfera da Terra, como funcionam as camadas atmosféricas, eu acho que já responderia essa questão aí, já responderia um pouco essa dúvida dele. Tem aqui uma imagem interessante, ó, e didática. Onde o espaço começa? Bom, o espaço começa na linha de Kármán, que está aproximadamente a 100 km, ou 62 milhas acima da superfície da Terra. Então temos aqui a troposfera, que é na superfície, temos a estratosfera, mesosfera, e a linha de Kármán ela vai começar aqui a cerca de 80 a 100 km, né, de altitude. Tá? Então, os terraplanistas pensam que a partir da estratosfera já é possível ver a curvatura da Terra. Não é possível. Olha onde a estratosfera está. A linha de Kármán está muito acima da estratosfera, ou seja, o espaço em tese ele começa da linha de Kármán para cima, que é onde comportam-se satélites, né, e outros objetos. Tá? Então a estratosfera ainda é uma altitude baixa em tese para a gente poder ver a curvatura da Terra, porque a Terra ela é muito grande, tá? A Terra ela não é do tamanho de uma laranja não, para quem pensa que é assim, as coisas são assim. Pessoas que não têm muita noção de física, tá? Não tem muita noção de escala. Então, galera, é um equívoco. Por isso que eu falo que o terraplanismo ele é um equívoco. Eu concordo que intuitivamente, você olhando a olho nu, com a nossa percepção limitada das coisas,
a partir do nosso senso comum, das nossas experiências, eu concordo que realmente a Terra ela aparenta ser plana, pela limitação geográfica e limitação da visão que o observador tem. Tá, mas a escala universal é totalmente diferente da escala humana. Na escala astronômica, as coisas não são dessa forma como vemos aqui na Terra, galera. Tá entendendo? É óbvio que essas imagens aí de balão estratosférico estão pegando ângulos de imagens específicos de uma certa parte específica da estratosfera, né? Filmando a Terra. É óbvio que não vai aparecer a curvatura de forma nítida. Aí os caras pegam isso, olha a desonestidade, pegam isso para tentar provar ou para fundamentar ou para tentar afirmar que não, olha aqui, ó, a Terra é um plano, é um fato, ó. Tá vendo? A imagem do balão estratosférico está mostrando que não há curvatura. Portanto, se não há curvatura, a Terra é plana e acabou, fim de discussão. Mas não é assim que funciona, por isso que eu falo, é um equívoco, tá? Esse pensamento terraplanista é um equívoco, pois falta conhecimento. Olha aqui, ó, a linha de Kármán está muito acima da estratosfera. A partir da linha de Kármán para cima, eu acho que você já começa a ver a curvatura melhor. Acho que você já começa a ter uma visão melhor assim e mais nítida da curvatura. Mas agora, a partir da estratosfera ainda é baixo. Não dá para ver a curvatura da estratosfera. Tá. Então tá aqui, ó, é só vocês pesquisarem, ó. Aqui essa parte já comporta o que? Já comporta alguns componentes eletrônicos, como satélites principalmente, né? A estação espacial tá um pouco acima da linha de Kármán, tá? A estação espacial já consegue filmar a curvatura da Terra com mais nitidez, tá entendendo? Bom, então tá aqui, ó, para vocês terem uma noção. Preste atenção nesse vídeo aqui, ó, vou deixar ele linkado abaixo, tá na descrição para quem tiver interesse em assistir. Um vídeo da BBC News. O nascer do Sol visto da Estação Espacial Internacional, ou seja, a Estação Espacial Internacional já está no espaço, tá? Ela está a cerca de 400 quilômetros de altitude. Dessa altura em que a Estação Espacial está localizada, aí sim já é possível você ter uma visualização melhor da curvatura, tanto que eles estão aqui gravando esse vídeo. Eu acredito que esse vídeo seja real mesmo, tá? Eu sei que isso aqui não vai convencer nenhum terraplanista, mas olha, eu tô cagando, tá entendendo? Eu tô fazendo esse vídeo com o intuito de responder a pergunta aí do colega. Bom, o que ele vai fazer com as informações que eu estou apresentando aqui, que tem base científica, aí é ele que vai decidir o que ele vai fazer, tá? Ele que vai julgar a informação. Enfim, porém o meu papel aqui é apenas responder a pergunta dele, tá? Mas eu sei que não vai, tipo assim, isso aqui não vai convencer nenhum terraplanista, tá? Eles vão fazer uma espécie de retroalimentação da negação. Então vocês podem ver a diferença de altura nos vídeos do canal Consciência Empírica. Os balões estratosféricos, as câmeras, elas têm uma limitação, tá entendendo? Os aparelhos, tá? E eles estão numa altitude em que ainda não é possível você observar a curvatura da Terra com nitidez, e sem contar que a câmera, como o balão está balançando, a câmera ela não tem uma estabilidade para filmar, certo? Agora, 35 quilômetros ainda não é suficiente, ou 40 quilômetros de altura ainda não é suficiente para ver a curvatura da Terra. Esse vídeo aqui, ó, foi filmado possivelmente, talvez uns cerca de 400 ou um pouquinho menos, 400 quilômetros de altitude, ou seja, uma altitude muito maior. Então vocês podem ver, olha só a nitidez da imagem, que linda. Tá entendendo? Sendo filmado aqui, mostrando o nascer do Sol, mostrando aqui uma curvatura nítida, a Terra de forma realmente esférica, tá entendendo? E aí, o que o terraplanista vai dizer agora sobre isso aqui? Complicado, né? Ele não vai se convencer, vai dizer que isso aqui é CGI, é chroma key. Eu já sei os argumentos, tá entendendo? Bom, vou mostrar aqui mais alguns detalhes, né? Que o nosso amigo aí que comentou aí, fez o comentário, que me inspirou a fazer esse vídeo. Vou mostrar aqui mais algumas coisas que ele desconsiderou. Já mostrei alguns, vou mostrar mais. Então tá aqui, a razão pela qual o horizonte parece estar sempre ao nível dos olhos do observador, mesmo quando ele está em altitudes elevadas, pode ser explicada por vários fatores que se combinam para criar essa percepção. Vamos lá. Curvatura da Terra. A Terra é uma esfera e sua curvatura é suave. Quando você olha para o horizonte, você está vendo o ponto onde a curvatura da Terra encontra a linha de visão, ou seja, o ponto onde a curvatura da Terra começa, ele encontra um pouco a linha de visão, tá?
À medida que você se eleva, a curvatura da Terra significa que o horizonte se afasta de você, mas a aparente posição do horizonte em relação aos seus olhos permanece a mesma devido à geometria da situação. Também tem a questão da perspectiva, que é um princípio fundamental na percepção visual, que faz com que linhas paralelas pareçam convergir no horizonte. Isso significa que, independentemente da altitude, o horizonte parece estar ao nível dos olhos porque a linha de visão encontra a curvatura da Terra, de forma que o ponto de fuga aparente permanece constante. Então são algumas questões científicas aqui que o nosso amigo ignorou. A perspectiva cria uma ilusão de que o horizonte está sempre na mesma posição relativa aos olhos do observador, né? A distância até o horizonte aumenta com a altitude, no entanto, a aparente posição do horizonte em relação aos olhos permanece a mesma devido à combinação da curvatura da Terra e da perspectiva. À medida que você se eleva, o horizonte se afasta e mais a linha de visão ela se ajusta, né, de forma que o ponto de fuga aparente permaneça constante. Outra questão, limitações da câmera. A câmera usada para gravar o vídeo pode não ter uma resolução ou ângulo de visão suficiente para capturar a curvatura. A distorção da lente ou a falta de estabilização da câmera, como eu tinha falado antes, podem afetar a percepção também da curvatura, criando aí um efeito, né? Um efeito ilusório, né? De ausência de curvatura, né? De um horizonte plano, né? Tem todas essas questões aí também. Fatores que influenciam a visibilidade da curvatura. Tem que também as condições atmosféricas, tá? Ângulo de visão. Quanto mais alto você estiver, mais amplo será o campo de visão. É mais fácil de você perceber a curvatura, porém na estratosfera ainda não é possível observar a curvatura nitidamente. E tem os instrumentos de observação, como câmeras ou telescópios, podem ajudar a capturar, desde que você esteja numa altitude correta também, né? Se você tiver da linha de Kármán para cima, o que é algo bastante impossível de um ser humano conseguir por meios convencionais, a não ser que ele realmente pegue uma carona na ISS, aí pode ser que ele consiga, né, ter uma visualização melhor da Terra de lá de cima, né, da linha de Kármán para cima. Bom, esse vídeo foi só para responder mesmo a pergunta desse rapaz aí, né, desse inscrito, tá? Analisei os vídeos que ele me indicou do Consciência Empírica, mostrei aqui para vocês. São vídeos que não provam necessariamente a Terra plana, isso é um equívoco, tá? E tá aqui uma outra questão que o nosso amigo aí, ele ignorou, né? Ele não levou em conta, que é a questão da altitude orbital. A partir de altitudes orbitais, como as alcançadas pela Estação Espacial Internacional, que orbita a Terra a cerca de 400 km, 250 milhas de altitude, a curvatura da Terra é claramente visível e pode ser observada em detalhes. Tanto que eu mostrei aí o vídeo da BBC, que eu vou deixar linkado abaixo. Vocês viram que da estação espacial eles registraram, né, um vídeo, tá, mostrando imagens lindas do nascer do Sol, tá, e mostrando lá a curvatura da Terra nítida. Então, qual vídeo está certo e qual vídeo está errado? Bom, depende da perspectiva e da altitude que ambos se encontram, tá? Como eu falei, a 35 km ainda é baixo para você ver a curvatura da Terra. Da estratosfera, não podemos chamar a estratosfera de espaço, tá? Não podemos perceber a curvatura com uma nitidez tão grande quanto você perceberia se estivesse na linha de Kármán, 100 km de altura ou mais. Tá, então é isso, faltou o nosso amigo aí se embasar um pouquinho cientificamente, tá? Ele simplesmente pensa que o rapaz do canal Consciência Empírica tá com a verdade absoluta e toda a NASA, toda a comunidade científica, todo mundo tá errado. É só o Consciência Empírica que tá certo. É só o Consciência Empírica que sabe da verdade, tem a razão absoluta para as coisas. Vocês percebem como é uma espécie de arrogância, uma espécie de prepotência e soberba da parte do terraplanista? Pois é, não é algo muito saudável, né? Bom, vou ficando por aqui. Se você tiver gostado desse vídeo, por favor, peço que você deixe seu like, deixe seu comentário abaixo, caso você concorde ou discorde. Tá? Se inscreva no canal caso você seja novo. E é isso, muito obrigado a todos pela paciência, muito obrigado pela atenção. Vou encerrando por aqui, espero que todos tenham entendido aí. Essa foi minha resposta ao inscrito, e é isso. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.